a ingratidão dos filhos e os laços de família. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficaram temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez puderam salvar outros. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Eu aqui de novo falando um pouco sobre família e conflitos. Pergunto a todos vocês, quem aqui não teve um conflito familiar que levante a mão? Pelo jeito ninguém levantou, isso quer dizer que todo mundo tem, né? É verdade. Todos nós temos conflitos. A nossa vida, às vezes, quando crianças, a gente tem uma família feliz. Mas depois, cada um cresce, constrói a sua própria família, começa a conviver com outras pessoas, vem a adolescência, a maturidade, e as pessoas mudam suas formas de pensamento. E aí, às vezes, se geram certos conflitos nas famílias. Às vezes, por desencarne de alguém, outras vezes, por birras mesmo de irmãos que não se compreendem, se compreendiam quando crianças, porque eram crianças, elas ainda estavam sendo guiadas, não botavam as suas opiniões para fora. E depois, quando a gente é adulto, a gente quer ser dono da verdade. É isso que acontece. E nós nos deixamos levar por um sentimento que todos nós temos aqui, que é muito forte às vezes em alguns, em outros é menos, que é o orgulho. O orgulho, a inveja às vezes. Por que acontece isso? Como diz ali, no próprio evangelho que foi lido, né? Que às vezes muitos de nós nos reunimos em famílias que todos os espíritos são afins. Mas, na nossa caminhada, às vezes falhamos com os nossos sentimentos, passamos mais a mão na cabeça de um filho, achando que esse filho, às vezes, veio com uma doença, ele precisa de mais cuidados. Os outros filhos não veem assim. Os outros acham que também precisam de atenção. E vão crescendo e vão se criando as rivalidades. Com isso, vêm os conflitos. Mas os pais às vezes não veem que naquele filho que tem doenças, que veio essa doença exatamente para freá-lo um pouquinho, para limitá-lo a não fazer besteiras, a podar a índole, a melhorá-lo. Às vezes tem bom coração, sim, mas
aquela doencinha vem para frear. E tem outros no meio que tem outras mazelas. E às vezes os pais vão lá e tentam podar, mas não conseguem, porque as crianças cresceram, viraram adultos. São todos grandes. Cada um com seu pensamento, sua maneira de agir, de atuar perante a vida. Com isso, se geram os conflitos. E aí vem a briga entre irmãos, sem motivos. Tem motivos sim. A cobiça, a ganância. Querer mais um do que o outro. Daquele que ficou. Mas aquele que ficou não quer saber de conflitos. Foge das brigas. Foge de enfrentar os próprios filhos e dizer os seus sentimentos. E o que ele faz? Desaparece do mapa. Tá, tudo bem. Com o tempo, a gente tenta agrupar a família. Mas os conflitos já estão aí. E sempre tem um no meio que tenta encaixar as peças do quebra-cabeça. Só que não é fácil. Quando eu entrei nessa casa, eu pensava que eu era feliz. Eu não tinha conflitos. Nenhum. Mas à medida que o conhecimento foi chegando a mim, eu fui vendo que eu era feliz. Mas os conflitos estavam ali e tinham que ser resolvidos. E enfrentá-los de frente e dizer para mim mesma: eu sou capaz, eu posso. Os conflitos estão aí dentro da nossa família para a gente crescer e enxergar as pessoas que nos rodeiam. E perdoá-las. Porque, como diz o Evangelho ali, nem todos somos realmente espíritos no mesmo estágio evolutivo. Somos todos diferentes. Ninguém é igual aqui. Ninguém. Ninguém é igual. Podemos ter alguns as mesmas bases paixões, como diz o livro Arqueologia do Ser, mas existe uma digital ali. Uma digital nossa, que é o nosso espírito. Hoje, nós podemos estar numa base de paixão, mas essa base de paixão, ela veio para nós fazermos evoluí-la e evoluir junto com ela. Hoje eu entendo assim, que eu sei o que eu sou e sei o que eu vim. A base que eu tenho é a base da indolência. Hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu tenho essa base. Porque ela veio a me ensinar a podar muitas coisas dentro de mim e melhorá-las. Por quê? A indolência não é preguiça, mas sim não querer conflito, não querer brigas. E eu vou dizer para vocês, e com isso a gente procura a paz interior. Mas essa paz interior se encontra quando a gente compreende
Qual é o objetivo da gente aqui na Terra? E não é fácil. A família é o maior dom que Deus deu para a gente. A gente tem que agradecer por ter saído de uma família e ter podido construir outras. Porque de cada família, de cada filho de uma família, sai outro núcleo familiar. E vão se formando núcleos familiares. E vão se criando conflitos, sim, por causa dos pensamentos dos espíritos que estão ali encarnados. Mas a grande missão é exatamente essa. A gente conseguir viver em família e lidar com esses conflitos da melhor maneira possível. Se nós temos um irmão problema, é porque nós merecemos esse irmão e temos que ajudá-lo a não ser mais esse irmão problema. Se nós temos um tio problema, nós temos que tentar compreender esse tio e tentar ajudá-lo também. Se nós temos um filho problema, essa é a grande missão. Por quê? O que nós fizemos no passado para merecermos um filho problema? Por que esse filho nos traz tanto conflito? O que nós fizemos com ele para ele nos cobrar tanto agora? Nos trazer tantas dificuldades? A gente se faz essa pergunta? Não. A gente só quer se livrar do problema. A gente vai atrás de psicólogo, atrás de analista, vai procurando soluções prontas, mas não vai ao foco. Não vai ver que às vezes esse filho, o que precisa é de atenção, da gente dar atenção, mas não aquela atenção que é de passar a mão, não. É a atenção de ver quais são as metas dele. O que essa criança quer desse pai? A gente não se pergunta isso. A gente só quer que os outros resolvam. Hoje em dia é assim. Antigamente, a educação era rígida. O pai mal olhava para a gente já ficava que nem uma estátua. Se tinha reunião familiar, as crianças almoçavam primeiro. Depois vinham os adultos. Criança com criança, adulto com adulto. Era assim. Hoje em dia é tudo misturado. Você vê nas festas crianças, pais, todo mundo junto no mesmo lugar. Pai alimentando o filho, carregando no colo, porque antigamente o pai não fazia isso. Quem fazia era a mãe. A mãe era a provedora do afeto. O pai era o provedor do dinheiro, do lado financeiro. Mas a mãe fazia com que o pai fosse respeitado. Não era assim? Pelo menos, eu me lembro que a educação que eu tive, mais ou menos, que eu observei a família, era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, são dois a prover. Pai e mãe. É um conjunto. Só que a gente vê na televisão mais conflitos do que antigamente. Por quê? Porque antigamente a informação era mais demorada. Se escondia muita coisa dos filhos. Às vezes o conflito estava no casal, mas o casal não demonstrava para os filhos o que estava acontecendo. Os filhos não pensavam, era um mar de rosa, pai e mãe ali. Às vezes nem se falavam, mas a gente não sabia por quê. Só desconfiava, achava estranho, porque às vezes acontecia assim, filha, vai lá e fala com a tua mãe. A gente fazia, né? Respeito.
Daí a mãe dizia, ó, diz isso pro teu pai. E você ia lá, parecia aquele pombo correio, sabe? E a gente fazia essas coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com informação, é mais difícil. Os filhos estão ali, eles estão vendo, eles enxergam, eles veem as nossas discussões. Chega a ser até engraçado. Vou contar um fato que aconteceu comigo faz uns 15 dias atrás, antes da minha irmã viajar para visitar os parentes no Chile. Eles estavam lá em casa. O casal, mais um menininho que tem 1 ano e 6 meses. Ele ainda não fala, mas entende tudo que se fala em espanhol, tudo, português também. E de repente a minha irmã começou a chamar meu cunhado, Pablo, vem cá, que não sei o quê. E ele começou a cutucar ela, para ver como é que ela reagia. E ela começou a ficar brava com ele. E o menino, vendo aquilo, ela na cozinha e ele na sala. E ele foi no meio da porta, na minha casa não tem a sala aqui e a cozinha aqui. E ele entre a cozinha e a porta ficou ali e começou... E falava como querendo dizer, vocês vão parar de se discutir? Por que vocês estão fazendo isso? Não tem motivo, vamos dizer assim. E ele ficou ali com o dedo para um e para outro. E eu observando. Eu disse, se com essa idade, que é uma criança, olham a diferença das crianças que estão vindo agora. No nosso tempo, a gente não fazia gesto nenhum. A gente ficava mudo, não sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia, eles já sentem e sabem e tratam de harmonizar o ambiente. Grande diferença e grande responsabilidade que nós temos. Não acham? Nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós só podemos dizer não para aquilo que nós temos moral de dizer não. Aquilo que ainda nós temos de errado, nós não podemos dizer não para os nossos filhos. Porque eles estão vendo que nós estamos errados. E eles vão chegar e dizer para a gente. Hoje em dia existe mais diálogo, mas também a gente vê pais com medo dos próprios filhos. Parece que não querem enfrentar? Não, tem que enfrentar. Eu tinha uma amiga que dizia que uma parte do corpo foi feita especialmente para isso. A bunda. A bunda é o melhor lugar para educar. Por quê? Porque ela não fica marcas, não fica sequelas e não vai ficar nada depois no futuro. Uma chinelada bem dada na bunda educa. Esse negócio de que conversando só se educa depende do espírito que está encarnado. Porque tem aqueles espíritos que são rebeldes, que nem conversando você consegue educar. Que eles querem, batem pé e querem porque querem. Quantos que a gente não vê por aí? Fazendo birra. Mas nós somos os grandes culpados, porque deixamos. A gente deixa eles fazerem birra. A gente deixa eles cometerem os erros. Somos nós que temos que cortar. Um jardineiro, quando vai cuidar de um jardim, ele não vai lá e poda os brotos ruins que vão tirar a força da árvore, ou corta a grama e tira os matinhos que estão ali. É a mesma coisa que nós temos que fazer com os nossos filhos. Ir lá e tirar as más tendências deles. Mas vocês vão me perguntar, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho muito. Chego em casa cansado e só quero ver uma coisa, o jornal para saber como é que vai ser o tempo amanhã.
ou sentar e assistir um futebol, a mulher uma novela às vezes, ou um programa lá de fofoca, e a coisa desanda. Porque ninguém senta hoje na mesa para uma refeição em família. Cada um almoça num lugar. De noite, todo mundo chega cansado e ninguém pergunta para o filho, filho, como é que foi teu dia na aula? Quando o filho começa a falar, hoje eu não fui muito bem porque eu tirei uma nota baixa. Mas por que você tirou essa nota baixa? Eu não te contratei aquele professor para você estudar? A criança nem mal começa a falar, ela já é cortada. A gente tem paciência de ouvir? Não tem. Não tem. Eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, porque, para ser bem sincera para vocês, meu objetivo de vida quando eu era nova, quando eu estava fazendo a faculdade e quando conheci o meu marido, era ser uma grande profissional e não ter família. Mas o coração, a gente não controla as emoções e sentimentos. Dentro da faculdade eu conheci meu marido, a gente fez amizade, namoramos. Eu, uma pessoa muito distante, fria, nunca dei muita bola. Ele também, né? Só que ele foi mais persistente do que eu. Eu lembro que um belo dia ele falou comigo e falou com meus pais, mandou fazer a aliança e me pediu em noivado. Eu aceitei, mas disse, aí não vai muito longe, qualquer hora eu canso. Mas ele era tão complicado que isso me chamava atenção. Acabei casando. Acabei casando, que era uma coisa que eu não tinha nos meus planos. E eu nunca vou esquecer, quando foi perguntado para mim pela minha sogra se eu amava o filho dela. Eu disse, a gente mal estava namorando, fazia uns mesezinhos. Eu disse, eu não posso dizer se eu amo teu filho. Amor é uma coisa muito forte. Eu gosto dele. Agora vai depender dele e de mim a construção desse amor, eu disse para ela. Hoje ela disse para mim que aquela vez ela só não me bateu porque ela não me conhecia. Mas a vontade dela, para que essa guria está namorando com meu filho, então, empatando o tempo dele? Foi isso que ela pensou de mim. Mas hoje ela compreende o que eu quis dizer. Realmente, o amor se constrói. Esses dias eu estava dizendo para ele, se constrói com discussões, se constrói com perdões, se constrói com compreensões, com diálogo. Famílias, para serem equilibradas, elas se constroem também. Vai depender de nós ter ou não os conflitos dentro da família. Eu descobri estudando para essa palestra. Eu lembro que quando eu cheguei nessa casa, eu tive um conflito familiar e eu chegava chorando aqui já. E achava aquilo, meu Deus, que era a última coisa que eu não ia conseguir resolver. Esse ano aconteceram os conflitos também. Só que ninguém soube. Porque eu chegava sorrindo. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Não adiantava eu chegar chorando. Não ia resolver. Eu tinha que agir e aprender a dizer uma palavra que eu não sabia, que era o não. Tem muitas pessoas que só sabem dizer não e nem perguntam o porquê do não. Aquelas têm que aprender a dizer sim. E aquelas que dizem muito sim, têm que aprender a dizer o não. Essa é a grande diferença. Porque às vezes, a gente, por não querer criar conflitos,
a gente diz sim a tudo. Mas não é assim. Às vezes, a gente cria um conflito maior conosco mesmo. Dentro de nós fica o conflito porque a gente disse sim e, na verdade, a gente queria dizer não. Então, o que adianta você dizer um sim e aquele sim te fazer mal por você não ter dito o não? Às vezes é melhor a gente dizer o não, a pessoa ficar um pouco melindrada ou magoada, mas com o tempo a pessoa vai ver que esse não foi porque aquilo não ia ser bom. O que adianta a gente carregar a família toda nas costas e ninguém te carregar? O que adianta? Ninguém. A única pessoa que te carrega é você mesma. E o papai do céu. E teu anjo da guarda que está ali. Para de fazer besteira. E você não ouve a tua intuição. O que adianta? Não adianta de nada. Não resolve. Às vezes, a gente recebe notícias que diria, pô, se eu estivesse lá, eu estaria ajudando. Mas às vezes são coisas que as pessoas desejam. Quando eu recebi a notícia que a minha avó materna estava num asilo, no começo eu fiquei triste. Mas depois eu me lembrei das conversas que eu tinha com ela, porque com quem mais ela conversava era comigo. E ela sempre dizia, quando eu já não servir para mais nada e estiver incomodando, eu não quero ficar com ninguém. Prefiro ficar dentro de um asilo e que vão me ver aqueles que puderem. Eu dizia, mas vó, como é que tu vai querer uma coisa dessa? Se você tem os teus netos, isso e aquilo. Não, mas vocês têm a vida de vocês. Eu vou atrapalhar os objetivos de vocês na vida. E eu me lembrei dessa conversa que eu tive com ela. Eu disse, espera aí. Mas ela desejou isso. Ela teve. O que ela desejou, ela teve. Mas eu recebi faz uns 20, 30 dias atrás fotografias dela lá. Ela está muito bem. Fez 89 anos, tem problemas de saúde, mas fisicamente a gente vê ela muito bem. Um pouco distante por causa da doença, mas ela está muito bem cuidada, era o que ela queria. E às vezes os filhos entram em conflito um com o outro, porque um quer, o outro não quer. Mas às vezes a gente tem que ouvir o que os nossos pais queriam. Não se culpem, porque às vezes vocês tiveram que optar por isso. Seja verdadeiro com você primeiro. Veja o que você quer para você. Não adianta a gente ficar carregando algo que não nos pertence. Ali nesse evangelho, ele é bem longo. Ele fala sobre a ingratidão dos filhos. Mas por que essa ingratidão? Às vezes, são dívidas realmente do passado, como diz ali. Nós fizemos mal a esse filho e agora ele nos trata desse jeito. Diz um ditado, aqui se faz, aqui se paga. E realmente, tudo que a gente faz, a gente colhe. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. Se a gente planta discórdia, a gente vai colher discórdia. Não concordam comigo? Então, vamos começar a semear no coração dos nossos filhos isso, o amor, mas o verdadeiro amor, a verdadeira compreensão. Não é fácil, como eu disse para vocês.
Como eu disse para vocês também, meu objetivo de vida, aos 20 e poucos anos, era ser profissional. Nem filho eu queria. E se fosse ter um filho, era ser assim, ó, filho produção independente, não ia ter pai. Era meu pensamento, gente. Estou sendo sincera. Porque eu achava que ter uma família era muito complicado. Mas, como eu disse, o destino jogou ao contrário comigo. Eu tive uma família, um marido, tenho um filho de 17 anos. Esse filho já me ensinou muita coisa. Mas eu aprendi com o tempo, à medida que ele ia crescendo. Segundo ele, eu sou malvada. Sou má. Ele me chama assim, que eu sou muito má. Mas, talvez pelo tipo de criação que eu tive, que foi uma pessoa muito rígida, a minha mãe, muito disciplinada, mas eu agradeço por ela ter sido assim, porque eu tenho muito dela. E meu filho diz que eu sou malvada. Mas ele diz, mãe, tu é malvada, mas é malvada do bem. Porque você me ensina as coisas. Mas olha, gente, às vezes a gente comete erros também. No curso, não é curso, no Identidade Eterna, nesse projeto, eu já suspeitava que meu filho tinha essa dificuldade, porque eu sempre observei muito ele. Mas ali ele se revelou e disse que ele tinha a timidez dentro dele. E ele queria entender o porquê. E no dia, José Fernando respondeu para ele o porquê. E realmente, eu cheguei em casa, analisei, e é exatamente o que ele disse. É o meio que ele vive. O pai, um racionalista, ele convive com as pessoas, mas a convivência dele, se vocês forem ver, é tudo via internet. O trabalho dele é via internet. Ele resolve tudo via internet. Dá curso, tudo via internet. Contato físico com as pessoas que ele tem é só eu, meu filho, o pai, a mãe dele e os irmãos. Família só quando eu levo assim, arrastado, sabe? Ou quando eu puxo a minha família lá para casa. Mas ele está 5 minutos ali e depois, ó, desaparece. Vai para o cantinho dele. Como diz a Silvana no SOS, ele vai para o chiqueirinho. Ele tem o cantinho dele, que é o escritório, um cubículo. Eu chamo do cubículo. E lá ele fica. Mas, um tempo atrás, a gente teve uma discussão, que eu já estava cansada de ver ele no cubículo, né? Ele me cansa de vez em quando, eu dou umas chibatadas, né? Daí ele chegou para mim e ele disse, olha, se tu acha que tu não faz nada por mim, tu estás enganado. Eu podia ser uma pessoa pior, mas eu estou sendo um pouco melhor. Porque eu estou aprendendo a conviver com as pessoas. Você faz eu sentir as pessoas mais perto e ver os problemas deles. Coisa que eu não saberia se não fosse você. Você faz eu ser um pouco mais caridoso com os outros também. Porque através de você, eu faço a caridade também. Eu digo, como assim? Se não fosse você, eu não estaria ajudando 3 asilos, ele disse para mim. Daí eu fui analisar, é verdade. Porque eu estou aqui e ele está lá fora. Mas ele ajuda todo mês 3 asilos. Se não fosse você e meu filho, eu estaria rico, mas infeliz, ele disse. Porque que adiantava eu ter dinheiro e não ter essa família? Pensei, bom, algo eu fiz, né? Mas tudo isso foi gerado depois de uma discussão e uma conversa. O que adianta a gente só discutir e depois não dialogar? Eu fui descobrindo, porque ele não fala também, né? Se eu não vou lá puxar a conversa, ele não fala.
Não fala mesmo, ele fica. Ele fica horas e horas sozinho, pensando. E eu, quando cheguei aqui, eu era uma pessoa bem distante. Eu não dava beijo nem abraço. Eu aprendi a beijar e dar abraçar aqui dentro. A prova está que hoje eu sou outra pessoa. Sinceramente, conflitos todos nós temos. Mas espero que cada um de vocês, com essa palestra, consiga ver o verdadeiro valor da família. Que possamos amar a família que nos pertence. Mesmo aqueles que estão distantes de nós agora, continuam sendo família. Agradeçamos por isso, por ter uma família. E agora eu peço para o André botar aquela mensagem como encerramento para vocês lerem. Muito obrigada. Muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre estar. Tua família. Tua família. Nossa família. Obrigada, Gisela, pelas informações e que todos nós tenhamos em mente que a família é realmente uma ferramenta muito importante no qual Deus nos deu
e que é no meio dela, ela é o maior instrumento de resgate, né, quitação dos nossos débitos e de evolução nossa. Vamos então agora relaxar nossas mentes, com os corações em emoção,